Bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 12 de setembro de 2020, o dia que o Senhor já raiou, já manifestou, já derramou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É uma grande bênção estarmos sempre em comunhão, lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito das coisas do Senhor. Por quê? Qual a razão? Primeiro, nós temos que andar em comunhão, não tem outro jeito. A Bíblia fala que, em Hebreus capítulo 10, fala que alguns tomaram como atitude não andar em congregação ou em comunhão. E isso não é bom, não é saudável. Nós temos que estar juntos. E ao mesmo tempo, quando nós estamos em comunhão, nós lemos a palavra, nós aprendemos, nós nos desenvolvemos, e isso é bom para a nossa saúde emocional, é bom para a nossa saúde espiritual, é bom para a nossa saúde física, porque já dizem lá os orientais que quando a minha mente está sã, o meu corpo também está são, e vice-versa. Quando o meu corpo está são, a minha mente está sã, ou seja, os meus sentimentos estão sãos. Nós estamos passando por um período tão difícil, tão assim, difícil e trágico ao mesmo tempo, de que a Organização Mundial da Saúde já diz, já está falando, de que a enfermidade emocional está sendo a enfermidade mais, vamos dizer assim, que mais está se disseminando, se derramando sobre o globo terrestre. Sabe quantas pessoas está estimado, foi assim em 2019 e possivelmente crescerá em 2020, o suicídio? Serão 800 mil pessoas pelo mundo inteiro que tirarão a própria vida em função de uma situação emocional. Então, 800 mil, quando a gente fala em relação à pandemia, compara, para nós, servos de Deus, morte é morte, Oi, a Cátia está falando, bom dia, Bispo, a paz, como está a minha linda Bispa Cláudia? Grande beijo para ela, saudades, Deus abençoe, Cátia. Bispa Cláudia está bem, na bênção do Senhor, glória a Deus. Então, a gente olha essas 800 possíveis vítimas do suicídio, e a gente pensa assim, poxa, a pandemia tem o seu movimento, a sua tragédia, mas o suicídio também tem, outras enfermidades também tem. Então nós temos, tia Rosária, tudo bem, tia Rosária? Pai do Senhor, Deus abençoe a senhora, tua casa, tua família, netos, filho, filhas, genros, nora, Deus abençoe a todos aí em Salvador, na Bahia. O Senhor esteja sobre essa família bendita, maravilhosa. Deus abençoe a todos. Então, quando nós pensamos a respeito, nós percebemos que carece, o nosso povo, o nosso planeta carece da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor, e é por isso que nós meditamos, pensamos, colocamos isso diante do Senhor todos os dias e oramos, claro, pelo nosso país, pelo nosso futuro, pela nossa família, pelos nossos filhos, avós, tios, pais, marido, esposa, e será uma grande bênção em nome de Jesus. Eu vou dar continuidade aqui ao livro de Malaquias, profeta Malaquias, Malaquias significa o mensageiro do Senhor, ou então o mensageiro da aliança de Deus, E Deus se coloca parabolicamente no livro de Malaquias, ou como marido, ou como pai.
Em alguns textos também ele se coloca como Senhor, fazendo alusão ao patrão, né? O patrão e o empregado, porque o Senhor reivindica para si honra, reivindica para si respeito, como nós lemos já no capítulo 1, do versículo 1 a 5, né? Aquilo que acontece em relação a Jacó e Esaú. Por que Jacó e Esaú são diferentes, não obstante terem comido da mesma comida, terem nascido do mesmo ventre, terem nascido no mesmo minuto, porque são gêmeos, não obstante terem vivido a mesma cultura, as mesmas condições favoráveis e desfavoráveis, e porque o Senhor aprecia mais Jacó, e o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor aborrece a Esaú, exatamente por causa do sentimento de Esaú em relação às coisas de Deus e, portanto, em relação a Deus. Enquanto Jacó, mesmo sendo um usurpador, mesmo sendo um homem falho, mas ele sublinha, né? Ele dá valor às coisas de Deus, e por causa disso o Senhor faz a diferença. Então a diferença não foi porque Deus elegeu um em detrimento do outro, não. Mas a diferença é porque um serve a Deus de uma maneira e o outro serve a Deus de uma outra maneira. Não é que os dois... E presta atenção, olha só o que eu falei. Um serve de uma maneira e outro serve a Deus de uma outra maneira. Quer dizer, ambos, entre aspas, servem a Deus. Só que a diferença está exatamente no sentimento, né? No propósito do coração. Dito isso, quando a gente leu no capítulo 1, versículo 6 ontem, nós lemos sobre o Senhor se comparando ao Pai e o Senhor se comparando ao patrão, ao Senhor, né, ao proprietário de algum lugar, e enquanto o povo ele compara o povo a um servo, a um empregado, né? E a mesma coisa. E ele faz a pergunta, né? Uma pergunta retórica: vocês vão me honrar como honram o pai? Vocês vão me respeitar como o servo respeita o seu senhor? Então olha só, Deus colocando sobre a mesa a sua conduta, né? Em detrimento ou em relação, né? A conduta do povo de Deus. O Senhor tem se mostrado de uma maneira, o Senhor tem feito a diferença de uma maneira, o Senhor tem preservado, sublinhado, tem dado valor a um povo, e esse povo não tem respondido à mesma altura. E agora, presta atenção, e a gente falou sobre obediência e honra, né? E eu coloco assim resumidamente: obediência e honra são conceitos que expressam o sentimento do coração. Quanto mais eu expressar, né, a minha autoridade, aquele que tem autoridade sobre mim, quanto mais eu expressar honra, mais comprometido estará o meu coração com essa autoridade. Essa autoridade, no caso aqui, é Deus, né? Então, a Deus, e claro que Deus está na passagem, no versículo 6, se comparando ao pai e à mãe, porque nos mandamentos, nos 10 mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, né? Quando a gente vai para um português mais clássico, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que haja longura de vida, né? Falando exatamente a mesma coisa, ou seja, o meu prolongar de vida na terra, né, está intimamente ligado, quando eu sou servo de Deus, está intimamente ligado à minha relação com meu pai e com minha mãe, de como eu me relaciono com eles, do que eles significam para mim, e isso vai fazer com que eu tenha longevidade na terra, certo? Bom, falando agora em Malaquias capítulo 1,
É claro que eu vou começar no versículo 6, porque nós terminamos ontem, mas aí a gente vai dando continuidade. Malaquias capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então, primeiro o Senhor fala com o povo, né? Comparando o povo a Esaú ou Jacó, né? A gente já discutiu a respeito. Depois o Senhor vai para uma condição mais íntima. Ele se compara ao pai e à mãe, né? Em relação ao povo, e também ele se compara como Senhor em relação ao seu servo, que é o povo. Então ele está de maneira gradual, ele está aprofundando essa relação. Agora ele vai para mais profundo ainda. Ele fala assim: e vocês, sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ou seja, nós não estamos nos apercebendo. Veja só aonde estava a cegueira do povo, aonde estava a falta de entendimento, a falta de discernimento, a distância, o distanciamento do povo em relação ao seu Deus, ao seu Criador. Aí o Senhor dá uma outra, né? Ele coloca um outro exemplo parabólico, né? Um outro exemplo a respeito disso, que ele já comparou entre Jacó e Esaú, ele já comparou entre o pai e o Senhor, e ele já se comparou também em relação ao sacerdote, porque o sacerdote ele deveria oficiar ao Senhor diante do povo, né? Lembra daquilo que eu falo para você comparativamente? É como se o sacerdote fosse o maestro, né? O regente de uma orquestra. E eu sempre me utilizo dessa figura, né? Porque é exatamente o que acontece com o sacerdote. O sacerdote ele fica de costas para a plateia, né? Por que ele está de costas? Porque ele está oficiando a orquestra. Ele não está oficiando a plateia, ele está oficiando a orquestra. Aí você vai falar assim: e a orquestra? A orquestra está oficiando ao maestro, né? Ao regente. Da junção orquestra e regente, da harmonia entre os vários instrumentos da orquestra, né? Sopro, metais, cordas, teclado, enfim, eles estão ministrando um ao outro e, portanto, coletivamente eles estão ministrando ao maestro. O maestro está ministrando à orquestra. E a plateia? A plateia fica com o resultado, que é maravilhoso, não é? Então, exatamente o que o sacerdote faz. O sacerdote está oficiando ao Senhor, no nome do povo, vamos dizer assim, no nome da plateia, mas o sacerdote oficia ao Senhor. Ele está depositando todo o seu ministério, o seu chamado, a sua constituição diante do Senhor. O resultado, obviamente, é o quê? A edificação do povo. Mas a edificação do povo é um resultado da relação do sacerdote com Deus. Lembre-se, preste atenção, escreva isso no teu coração para você nunca se esquecer. Deus nunca está preocupado com a adoração. Ele fica preocupado com o adorador. Se a adoração ela está menos estruturada ou mais estruturada, se o contexto daquela adoração, né, daquele culto, daquele louvor, está, vamos dizer, com mais
com mais aparelhamento ou menos aparelhamento, com mais instrumentos, se os levitas que estão ali no palco ou no púlpito, ou alguns chamam de altar, se está no altar ali, os levitas estão oficiando ao Senhor, o Senhor está preocupado com o coração do levita. O Senhor está preocupado com o coração do pastor, com o coração do pregador, do palestrante, seja quem for. O resultado é que vai expressar diante do povo. Então nunca o Senhor estará preocupado com a adoração, porque a adoração é o resultado da relação do adorador com o ser adorado. Isso faz completa diferença e que é por isso que as igrejas, eu sempre falo, né? As igrejas nunca estiveram tão cheias de pessoas tão vazias, porque elas não se apercebem disso. Exatamente o que está acontecendo aqui, e olha só no versículo 7 o que acontece. Diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa é desprezível. Então o povo está pensando, eu vou oferecer qualquer coisa para Deus, porque é para Deus, né? Deus conhece o meu coração. Essa frase, Deus conhece o meu coração, é uma frase destruidora, completamente destruidora, né? Por quê? Essa coisa de Deus conhecer o meu coração, em outras palavras, eu estou falando o seguinte: eu crio a minha religião e Deus, né, ele vai me entender. Não. A relação de Deus com o seu povo não é assim. Existem padrões, existem parâmetros, né? Existe toda uma Bíblia falando de como nós devemos adorar ao Senhor. A única coisa que o povo faz, e que eu sempre digo isso, as pessoas fazem, elas relativizam, porque tudo hoje em dia é relativizado, né? A relação das pessoas entre si, as relações interpessoais, elas são relativizadas, ou seja, são muito ralas, muito rasas, né? Então, o casal, a relação de um casal hoje em dia, uma boa parte dos casais é muito raso, é muito ralo. Qualquer coisinha, qualquer dificuldade já é motivo para separação. Ou seja, existe o quê? Existe uma relativização de tudo, né? Tudo é tão relativo, que todo mundo dá opinião e todo mundo tem um juízo de valor sobre qualquer assunto. E as pessoas transportam isso para a palavra de Deus. As pessoas transportam isso para a relação com Deus e não tem nada a ver. Ainda que exista uma relativização de tudo lá fora, a relação com Deus ela permanece. Existem parâmetros, existem toda vamos dizer assim, uma forma de nós nos apresentarmos diante do Senhor. Aí as pessoas vão falar, mas a época da graça não é mais a época da lei, né? Querendo dizer que agora, depois do Novo Testamento, Jesus Cristo morreu, é tudo diferente. Espera aí, é tudo diferente em relação à lei cerimonial. Tudo aquilo que dizia respeito a Jesus Cristo e ao seu sacrifício no Antigo Testamento, claro, obviamente, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Então, a figura cerimonial da relação com Deus se chama Jesus Cristo. Pronto. Dito isso, o caráter cristão, os padrões de moral, os padrões de relacionamento interpessoal, os padrões de relacionamento do homem com seus pares, com seu próximo, isso permanece. Isso está imutável, porque o próprio Malaquias, no capítulo 3, diz que o Senhor Deus não muda.
E as pessoas fazem essa confusão. Presta atenção. Olha só o versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Veja só o caminho perigoso pelo qual o povo estava andando. O povo estava numa relação com o governo, com as autoridades governamentais, de maneira a estarem subservientes às autoridades governamentais de maneira escusa, subserviente no sentido ruim da palavra, e eles valorizavam mais a relação política do que a relação espiritual com Deus. Aí Deus fala o seguinte, né? Deus já se comparou com tudo, agora ele está se comparando com o governo. Está lá o teu governo, você vai oferecer lá para o teu governo um animal manco, um animal sujo, um pão embolorado, você vai oferecer para eles? Ora, se você não oferece para eles, por que vocês vão oferecer para mim? Em outras palavras, diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara, olha só o que Deus diz, olha só a conclusão de Deus nessa lógica. Ele diz o seguinte: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Olha que nível chegou a relação de Deus com o povo, com o seu povo, com o povo chamado pelo seu nome. Olha que nível chegou. O nível tão deprimente que o Senhor está dizendo o seguinte, em outras palavras: não é melhor vocês fecharem o templo? Não é melhor vocês voltarem para as casas de vocês e deixar essa coisa de culto, de louvor e de adoração? Fecha o templo, fecha a porta, porque eu não vou aceitar nem o culto, nem a adoração e nem a oferta de vocês. Veja o nível que chegou o povo no tempo de Malaquias. Quando a gente vai contextualizar, nós percebemos que é exatamente a mesma coisa que está acontecendo. E qual é a tônica desse nosso bate-papo diário? É para que nós, nos nossos ministérios, no nosso chamado, nós como servos de Deus, como povo de Deus, possamos pensar a respeito, né? Por quê? Porque honrar, obedecer e oferta dizem respeito, são o termômetro de a quantas andam o nível da minha adoração em relação a Deus. Honrar, obedecer e ofertar estão intimamente ligados à saúde da minha relação com Deus. Então, quando a gente percebe e a gente começa a pensar a respeito, e uma das coisas que um líder, um homem de Deus faz e deve fazer de vez em quando, não é mexer na oferta, né? Aquela coisa de mexer na oferta, não é isso. Mas quando recebe a oferta, na igreja, o culto e tudo, pegar os seus mais próximos e mais maduros e olhar a quantas andam a oferta. Mas não é para saber o valor da oferta, se foi mais ou menos, não é isso. Mas é como se faz a oferta. Então, assim, ó, eu trouxe até de exemplo para você ver. Eu pego no envelope da oferta, né? Um exemplo. Tá aqui. Aí eu pego uma oferta assim. Na verdade, eu não estou olhando o valor venal
dessa oferta, mas eu estou olhando como essa oferta está sendo entregue. Assim, ó, a pessoa faz assim e coloca assim. A igreja, o ministério, a comunidade, quando olha uma coisa dessa, e dependendo da quantidade, né, olhar uma coisa dessa, o que ela vai pensar? Opa, precisamos trabalhar isso. Volto a repetir, não é o valor venal, não é o que significa em termos de valor, né, literal, mas é o valor do sentimento, é o valor de como está essa oferta. É isso que faz a diferença. É isso que nos leva a pensar a respeito. Por quê? É a mesma coisa, a diferença de quem entrega assim, né? A pessoa se percebe que a pessoa ela teve carinho, ela colocou, ela está entendendo no seu espírito, no seu coração, o que significa essa entrega. Essa aqui, ela está entregando o quê? Uma esmola, né? Depois eu vou falar sobre o significado da oferta, do dízimo, oferta alçada, esmola, semear na vida do servo de Deus, tem as suas particularidades, mas isso aqui é esmola. Por quê? Nós estamos vindo, nós temos uma cultura, né, religiosa católica, onde a figura da esmola ela é muito, ela é muito ensinada, né? E nada contra, tá certo? Não estou falando que é contra, até porque a Bíblia fala sobre a esmola, não é essa a questão. Mas a gente tem na esmola, no passado, na cultura, aquela coisa de eu dar alguma coisinha, dar assim, né? E acha que quando vai para Deus é exatamente o mesmo sentimento. E não é. Então, eu vou terminar esse momento. Desculpe aqui, eu só estou arrumando aqui com o meu computador. O meu computador, ele sempre desliga. Então, eu estou tentando melhorar aqui as imagens, a transmissão. Então, em nome de Jesus, vai acontecer. Então, o que acontece? Quando você está ensinando, você está proporcionando à pessoa a viver uma libertação, até mesmo nisso. Falar de oferta e de dízimo hoje em dia é um assunto um tanto quanto ardido. Por quê? Por uma série de razões. Mas do outro lado, claro que a gente tem que ensinar. E claro que nós temos que colocar diante do Senhor tudo isso. Por quê? Porque isso faz parte da saúde da igreja. E quando faz parte da saúde da igreja, vai refletir, lembra aquela coisa da orquestra? Vai refletir no povo, vai refletir numa nação, vai refletir num país, vai refletir numa sociedade, a partir da saúde de uma igreja. Aí você concorde ou não, mas é assim que Deus quer. Deus quer o seu povo forte. Deus quer o seu povo intimamente ligado a Deus. Aí as coisas acontecem. Então, deixa eu contar uma história para você que aconteceu lá no interior da Paraíba, né? Lá uma igreja chamada Igreja Batista Missionária, no interior da Bahia, da Paraíba. Tem uma igreja lá, um ministério, e o pastor tem um programa de rádio, e esse programa de rádio já estava devendo 2 meses, e o pessoal do rádio estava em cima do pastor falando, olha, nós vamos tirar esse programa do ar, não tem jeito, já faz 2 meses que você está atrasado com a mensalidade, não dá mais para a gente segurar. E aquele pastor estava preocupado, porque aquela rádio alcançava
pelo menos 40 mil pessoas daquela região, lá no sertão da Paraíba. E aquele pastor foi para a igreja no domingo à noite e pediu lá, pessoal, olha, me ajuda, eu não sei o que fazer, né? Nós estamos com caixa baixo, quase que sem nenhum dinheiro, nenhuma condição financeira, eu tenho que pagar a rádio, senão vão tirar o programa do ar. E aí tem um casal de membros da igreja, Dona Lourdes e o seu Tota. A Dona Lourdes e o seu Tota ficaram com aquilo na cabeça e foram para casa. Mas eles, no trabalho deles, né, eles são meeiros. Meeiros, o que significa? Meeiro é a pessoa que trabalha a terra, trabalha o plantio, mas não é dono da terra, nem dono do plantio, daquela agricultura. Mas ele está ali, entre aspas, como se fosse um zelador, mas ele também cuida da terra e ele trabalha a terra. Então eles são meeiros. E era o que a Dona Lourdes e o seu Tota faziam naquela terra. E o seu Tota falou para a Dona Lourdes, mas Lourdes, nós não temos nada. A Lourdes falou assim para ele, mas nós temos o galo. Aí o seu Tota falou, poxa Lourdes, o galo? Como é que a gente vai entregar um galo de oferta? O que a gente vai fazer? O que o pastor vai fazer com o galo? Aí eles conversaram a noite inteira. Aí quando chegou no outro dia, resolveram que eles iam entregar o galo. A Dona Lourdes coloca o galo debaixo do braço e anda no sertão 6 quilômetros até chegar à casa do pastor. Chegando lá, ele entregou o galo para o pastor da Igreja Batista Missionária lá do sertão da Paraíba. Quando o pastor viu o galo, o pastor falou, meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? Bom, vou fazer uma rifa, vou fazer uma ação entre amigos. Não vai pegar bem fazer rifa, ação entre amigos com galo. Isso aí não vai ficar, olha, as pessoas vão começar a comentar. E aí eles ficaram pensando o que fariam com galo. Aí chegou alguém e falou, vamos colocar na rede social, né? Vamos fazer como se fosse um leilão do galo. E esse dinheiro seja arrecadado para parte do pagamento das mensalidades atrasadas da rádio. Aí o pastor falou, é verdade, vamos colocar na rede social. Bom, essa rede social foi que chegou lá na Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, né? Eu esqueci o nome do pastor agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Pastor Pereira, se não me engano. Pastor Pereira da Igreja de Belo Horizonte Presbiteriana. E esse pastor e essa igreja já tinham o ministério de ajudar no sertão do Nordeste, lá do Norte e Nordeste do Brasil. E esse pastor viu o clamor desse povo, dessa igreja batista missionária, uma igreja muito humilde e tal. E esse pastor lá em Belo Horizonte, ele chamou a atenção da igreja e arrecadaram valor naquele domingo para enviar para a igreja batista missionária lá da Paraíba para ajudar a pagar a rádio. Sabe quanto a igreja arrecadou? A igreja arrecadou 2 anos de valor para ajudar, né, a igreja missionária batista lá com o seu programa de rádio lá da região. Mas esse pastor presbiteriano foi um dia pregar no Canadá. E lá no Canadá, ele contou a história da Dona Lourdes e o seu Tota. Que a Dona Lourdes e o seu Tota não tinha nada para entregar ao Senhor, não tinha nada para ajudar a igreja missionária batista lá, que eles faziam parte. Então eles deram galo. Quando a igreja do Canadá ficou sabendo do galo do seu Tota e da Dona Lourdes, eles falaram, o que a Dona Lourdes, puxa vida, chamou a nossa atenção, ao coração da Dona Lourdes e do seu Tota. O que nós podemos fazer? O que a Dona Lourdes precisa mais? Aí o pastor falou assim, olha, a Dona Lourdes ela tem uma condição financeira tão pequena, tão humilde, que ela não tem uma geladeira e ela gostaria de uma geladeira. E a igreja pegou, se juntou e comprou uma geladeira, alguns eletrodomésticos e mandou para Dona Lourdes e seu Tota.
E aí depois esse pastor que tinha ido pregar no Canadá foi pregar em Nova York. Aí a história da Dona Lourdes Seu Tota já tinha chegado em Nova York, num jornal chamado Christian Today. É um jornal internacional, escrito em inglês, e esse jornal contou a história. Então, quando chegou em Nova York, o pessoal já sabia da história da Dona Lourdes e Seu Tota. E aí eles perguntaram o que mais precisa. E aí essa igreja, com uma outra igreja do Canadá, só para resumir a história, foram até lá, compraram a terra para Dona Lourdes Seu Tota. Depois mandaram um engenheiro agrônomo para poder trabalhar aquela terra, transformar aquela terra de uma terra árida, de sertão, numa terra fértil. Depois uma outra igreja foi lá e construiu uma nova casa para Dona Lourdes e Seu Tota. E porque uma outra igreja construiu uma casa, uma outra igreja foi lá. E aí mobiliou toda a casa da Dona Lourdes e Seu Tota. Por quê? Por causa de um galo que foi entregue de oferta. Então, quando você sabe dessas coisas, e quando você ouve histórias, testemunhos maravilhosos como esse, que rodou o mundo inteiro, de um casal no sertão da Paraíba, que porque queriam aquela rádio, porque fazia falta, porque o pastor daquela igreja, esse casal em comunhão com o pastor, na igreja local missionária batista, fez isso. Eles entregaram do melhor, eles entregaram daquilo que com certeza lhes faria falta, mas eles abriram mão por amor a Deus e à obra de Deus. Era exatamente isso que Deus estava requisitando desse povo. É exatamente isso que o Senhor nos coloca sob júdice de como nós estamos servindo ao Senhor. Porque senão nós corremos o risco de vivermos exatamente aquilo que o povo do tempo de Malaquias estava vivendo. Quando Deus perguntou: não é melhor fechar o templo? Não é melhor vocês irem para a casa de vocês, porque eu não vou aceitar nem a oferta, nem o culto, nem o sacrifício de vocês. É melhor fechar, porque para fazer meia sola, meia boca, é melhor que não se faça. Deus, Ele não aceita um culto que não seja santo, agradável e em espírito e em verdade diante dele. Ele não está preocupado com a estrutura, porque a estrutura quem dá é Ele. Mas Ele está preocupado com a intenção do coração, com o sentimento. E é isso que nós temos que ressuscitar na nossa vida. Nós, como povo, dizem aí os estudiosos, né? Como é que fala? Os centros de pesquisas, que nós somos, né? Mais de 50 milhões de evangélicos aqui no Brasil. Mas que nível de evangélico é esse? Que nível de igreja é essa? É uma igreja que tem o Seu Tota e a Dona Lourdes? Ou é a igreja que tem essas pessoas que o Senhor se pergunta a todo momento: não é melhor fechar? Não é melhor ir para casa? Ficar brincando de culto não é comigo. Eu não estou brincando. Eu preciso daqueles que levantam as suas mãos santas diante do meu altar. Amém? Glória a Deus, vamos orar, colocar diante do Senhor, para nós pensarmos todas as coisas, porque o Senhor nosso Deus é Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Bom dia, final de semana a todos. Bispo Antônio. Bispo Antônio está no Facebook e está no Instagram. Puxa vida. A Kátia: bendito galo do Senhor Tota, oferta humilde de coração, voltado ao Senhor. Isso sim é amor à obra. É exatamente. Kátia, as igrejas, os nossos ministérios estão carentes da oferta da viúva pobre. Entendeu? Vamos orar.
em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra para que nós possamos meditar, ministrar, falar, pensar, sermos, Senhor, tocados, restaurados, exortados, consolados, confortados, edificados, para que nós possamos, Senhor, criar um ambiente de uma igreja, de um povo de Deus que se chama pelo nome dEle, que ele se alegre e na alegria do Senhor ele possa derramar do vigor, da vitalidade, da cura, da saúde sobre a nossa casa, a nossa família, nossos queridos, em nome de Jesus, os nossos filhos, nossos idosos, avós, pais, tios. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com teu poder, move-te dos céus, torna saudável o nosso culto, o nosso louvor, a nossa comunhão, como nós estamos aqui como igreja. A Ti toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, vem sobre o nosso país, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, perdoa, Senhor, o sangue do inocente, derrama-te sobre nós, para nós darmos ao Senhor toda a honra e toda a glória, para que finalmente nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, como povo de Deus, como sociedade e como país, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, vem sobre nós. Ó Deus, eu quero colocar diante do teu altar os anjos do Senhor, que o Senhor coloca nessa terra, pessoas maravilhosas que têm feito a diferença a despeito dos próprios problemas e dificuldades, como a doutora Raíssa lá no interior da Bahia, a Nilce Yamaguchi aqui em São Paulo e tantos outros. São mais de 10 mil médicos, profissionais de saúde que têm enfrentado batalhas diárias para fazerem valer o tratamento precoce sobre a Covid-19 e serem instrumentos de cura, de saúde, ó Deus, sobre o nosso povo. Pessoas que enfrentam secretários de saúde, governadores, prefeitos déspotas, genocidas, e fazem a diferença por amor à profissão, por um ideal, como fizeram a dona Lourdes e seu Tota, estão fazendo a mesma coisa por todo o território nacional. Por isso, abençoa, Senhor, essas pessoas, suas famílias, derrama-te com a tua graça e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, vem, toca no nosso povo, restaura, vivifica, liberta, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, às 10 horas, estou de volta. Deus te abençoe, um sábado maravilhoso. O Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Claro, Ele é tudo em todos. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Deus te abençoe, até amanhã, um beijo, fiquem na paz. Kátia, um beijo para você, Deus abençoe. Bispo Antônio, Deus abençoe Cida, Eva, Deus abençoe familiares, Deus abençoe a Márcia, o Fábio, o João, o Roseli, Deus abençoe a todos, um beijo para todos, o Senhor esteja sobre a tua vida. Eu oro por vocês todos os dias, eu tenho um compromisso com o Senhor, hein? Deus abençoe você, fiquem na paz, tchau, tchau.